O Twitter cumpriu a ordem do Supremo e tirou um monte de contas de fake news bolsonaristas do ar. Pra mim, é o mesmo que botar ponte de safena no coração de um defunto. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo e é exatamente isso. As fake news elegeram o Bolsonaro e não foi um processo abrupto, só durante a campanha. Ele começa por volta de 2010, 2011, quando o então deputado entrou em guerra contra os gays, quando começaram a sair da toca as viúvas da ditadura, reescrevendo uma página negra da história para uma geração que não a viveu, e contas de bolsonaristas no Twitter são suspensas e toda a oposição comemora, eu me pergunto, caíram por quê? Porque mentiram simplesmente? Não. Eles mentem desde muito antes da mamadeira de piroca. Eles mentem quando dizem que não havia corrupção na ditadura. Eles mentem quando dizem que cisma e por aí vai. As contas caíram porque mexeram com um cara poderoso, um dos 11 ministros do Supremo, o Alexandre de Moraes, que não gostou que o que começou como críticas estava escalando e virando ameaça pessoal à vida dos ministros e das suas famílias. Eu acho muito pouco provável que o Alexandre de Moraes fizesse uma limpa tão grande se o alvo fosse o Rodrigo Maia. Aliás, se você for no histórico da maioria desses caras que tiveram usadas contra membros dos demais poderes ou políticos de oposição, eu não vou dizer que o Moraes deu carteirada, mas tem sido sim, na minha opinião, um inquérito corporativista, porque o Alcolumbre e o Nhonho também foram esculachados nas manifestações, e principalmente nas contas desses mesmos caras. Porque no mesmo dia em que a oposição tá lá, a justiça foi feita, vai ter que governar sem fake news, o Bolsonaro aparece numa pesquisa publicada pela revista Veja como reeleito, se as eleições fossem hoje, contra todos os outros presidenciáveis. Por quê? Porque o mito já estava pronto e fabricado em 2018, como eu disse, num lento e coordenado processo, e ele representa claramente, de forma inquestionável, e essa vai doer, lamento, democrática, 30% da população brasileira, que não aceita gays se beijando, que acha que bandido bom é bandido morto, que acha que feministas e negros lutam por privilégios, não por inclusão e justiça. E esse é um fato, essas pessoas estão aí, as redes sociais deram espaço para que elas se reunissem, constituíssem um orgulho de grupo em ser o que são. E enquanto a oposição, que é ampla e cobre um espectro ideológico gigante, discute suas diferenças, elas, as pessoas da ala bolsonaristas, são super bem resolvidas, com papéis definidos para homens e mulheres. Eu fui ler as análises sobre esse surpreendente resultado do Bolsonaro nas pesquisas, né? E a justificativa, os R$600 da ajuda emergencial, ele tá mais pianinho agora, então se desgasta menos. Enquanto isso, mais de 80 mil mortos numa pandemia e ele mostrando caixinha de cloroquina para EMA. A primeira coisa que a gente precisa, bolsolavistas sabem o que querem, são coesos, defendem abertamente atos. Você vai ter os bolsominions arrependidos, gente como o Nando Moura, porque enxergou que o Bolsonaro estava disposto a rifar o país para proteger a si e aos seus filhos de denúncias, e vale frisar, no resto todo são conservadores, fizeram vídeos e mais vídeos falando em bobagens como ditadura gay. Tem um incrível do Nando Moura que ele tirou do ar que chamava uma parcela do movimento negro de quase perdida do bolsonarismo. Mas você vê esses caras numa frente nacional tocada, por exemplo, pelo Flávio Dino, porque qualquer um, o segundo turno, entre Haddad e Bolsonaro, vocês acham que eles iriam de Haddad? Eu iria, mas eu iria chorando. Imagine eles. Mesmo porque a gente está há 2 anos das eleições e o Bolsonaro, que não vai cair por enquanto, e não há essa possibilidade ainda à vista, tem toda a chance de completar seu mandato e no último ano ainda realizar algumas manobras políticas que podem atrair de volta a direita perdida. Não subestimem um cara que, com o passado tosco do Bolsonaro, se elegeu presidente da República. O elemento desestabilizador aí é a pandemia. A gente não sabe como termina. E mesmo se esse genocídio, se ele conseguir escapar dessa sem se queimar. Ontem ele culpou o Mandetta numa live, em vez de trabalhar, ficava só dando entrevista para a Globo. Isso porque no dia anterior o Mandetta falou que poderia ser candidato a presidente ou vice. Então você tem Bolsonaro ainda blindado com 30%, você tem
um afastou dele porque não quis compactuar, eu acho, com o caso que a parcela progressista com nível intelectual e valores morais e de cidadania para criar uma base mínima de homogeneia, agora que até os isentões como eu já entenderam que ele não. Ele não parece simples, né? Pois eu trago más notícias. Não era tão simples em 2018 e hoje, embora você veja vários grupos dizendo ele não, o alinhamento termina antes de se discutir nomes. São os marxistas brigando com os sociais-democratas, petistas contra ciristas. E eu não vou me privar de dizer, no meio desse caos ainda aparece aqui no YouTube o Paulo Giraldelli criticando todos os youtubers, ameaçando a Tabata Amaral de perseguição até a morte, fazendo patológico. E quando, depois de um ano, sei lá, de provocação, o pessoal reage com um chega, ele se vitimiza, incita seus seguidores a atacar os outros. Você olha pra ele, relembra a trajetória do Nando e é igualzinho, xingando, ofendendo, até chamar atenção. Quando consegue, se vitimiza. Os apelidinhos que o Giraldelli coloca, a carteirada de autoridade, o estilo que jovens vão chegando e chegando, sem o histórico dessa rede, sedentos de informação e de conhecimento, e caem naquele ambiente, vão conseguir juntar pelo menos 35 para bater os 30 fechados. Sente o drama? Aí eu te pergunto, todos contra o Bolsonaro, né? Ele não, ok. O que você vai fazer, meu amigo, se der Bolsonaro e Sérgio Moro no segundo turno? Você que se considera politizado, ideologizado, acabaram comigo porque eu fiz isso. E nem era antipetismo. Era anti exatamente as forças em torno das quais a política brasileira sempre se aglutina. O centrão, gente, que deu fôlego pro Bolsonaro. Bolsonaro esse que está na fase paz e amor. Se conseguir superar a crise da pandemia, tem grandes possibilidades de ser reeleito, porque somos uma democracia. E se o Brasil vem ganhando nas últimas décadas um número crescente de cristãos conservadores, negacionistas do racismo e antifeministas, a chance desse projeto ganhar de novo e os progressistas nem verem porque vão estar se estapeando é gigante. Por isso eu vou terminar provocativamente aqui hoje. Antes, obrigado profissionais de saúde, estamos numa pandemia, fique em casa se puder, se cuida. Mas me responda, se enquanto a esquerda se estapeia, a elite financeira, a mídia, os bolsominions arrependidos, os illuminatis, os reptilianos, os globalistas e a maçonaria colocarem o Sérgio Moro num segundo turno com o Bolsonaro, em quem você vota? Se você não quer responder a essa pergunta, por favor, vamos parar de discutir quem é mais progressista e vamos levar esse negócio a sério, porque até oferecendo cloroquina para EMA, Bolsonaro está ganhando. E conta de aliados mentirosos e irresponsáveis sendo censuradas no Twitter só vão sair mais fortes.